Boa tarde a todos que estão ligados na 93, na nossa TV e no Observador Político. Nas conversas de fim de semana, no final de semana, entre amigos, familiares, as conversas online, né? Para evitar as aglomerações, eu fui indagado, repito, por amigos e familiares, e a conversa reunia 5, 6 pessoas, batendo papo, é um grupo, a respeito do panelaço de sexta-feira, pedindo a saída do presidente Bolsonaro. Sexta-feira à noite, só em grandes capitais e principalmente São Paulo. Em bairros de São Paulo, onde fluiu com mais força, mas a repercussão foi pouca. Essa que é a verdade. E eu fui perguntado a respeito, pediram minha opinião, a mesma que eu disse num grupo para 5 ou 6 pessoas. Eu estou dizendo, vou dizer aqui, onde há centenas e centenas de ouvintes e telespectadores ligados no Observador Político. Antes que eu fale aqui especificamente no panelaço, eu quero falar sobre a pressão da oposição, que aumenta a pressão da oposição por impeachment do presidente Bolsonaro. Já são mais de 60, eu acho que nessa altura já são mais de 70 pedidos protocolados. Aliás, dá no mesmo, né? O panelaço, o pedido de impeachment. Vamos a eles. O panelaço, aliás, uma das primeiras celebridades que eu vi falando a respeito, dizendo que o país estava abandonado, que o povo está morrendo, principalmente no Amazonas, em Manaus, só mesmo um panelaço para resolver. Essa celebridade foi uma atriz global chamada Malu Mader. E outros lá. Mas ela foi quem, parece que dessa vez, capitaneou, puxou. Eu lhe pergunto, panelaço vai fazer com que as pessoas respirem lá em Manaus? Panelaço vai resolver o gravíssimo problema da saúde deste país, piorando ainda mais depois da pandemia de março para cá, quando a pandemia deu uma trégua e todas as vozes diziam que quando chegasse o final de ano, em janeiro, iria novamente ia lá para cima, ia dar um pique. Acho que todos se lembram. O panelaço resolve. O panelaço é um movimento, segundo foi dito, suprapartidário, para pedir a saída, para pedir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro da presidência da República. Me perguntaram, e eu estou respondendo aqui, até me perguntaram na conversa, em off, você vai dizer isso no alô? Na minha opinião, e respeito toda e qualquer opinião em contrário. Eu acho que o panelaço foi desnecessário, inadmissível e inoportuno pelo momento que nós estamos vivendo. Nós estamos, e a situação melhorou um pouco com a transferência para outros hospitais, inclusive 10, 12 pessoas aqui no Rio Grande do Norte,
com a liberação de cilindros de oxigênio, inclusive maus comerciantes, bandidos lá em Manaus estavam prendendo, segurando aqui o oxigênio, o cilindro, aumentando o preço. Isso é coisa de bandido. Aí sim é que são genocidas. Você negar um cilindro de gás a quem está sem fôlego. Eu não estou aqui defendendo o presidente Jair Bolsonaro. Pedir impeachment do presidente, que no momento é Bolsonaro, e para mim tanto faz, ou tanto faria, que se fosse Lula, Dilma, Ciro Gomes ou quem quer que seja. É inoportuno e inadmissível. Abominável até. Nós estamos precisando da união de força de brasileiros. De todos. Como as cenas que já passaram em televisão e nas redes sociais, de dois jovens que conseguiram arrecadar um dinheirinho numa vaquinha, dois jovens menores de idade, um garoto e uma garota, dois garotos, melhor dizendo, e compraram um cilindro, botaram nas costas e foram levar para os hospitais em Manaus. Precisamos de brasileiros assim. Aceito qualquer opinião em contrário. Eu não sou aqui o rei da carne assada, o dono da razão, longe de mim. É a minha opinião. Eu acho um absurdo, eu acho desnecessário, eu repito, abominável, inadmissível que neste momento, com as pessoas morrendo sem fôlego no corredor de um hospital lá em Manaus, e neste país por aí afora, vários hospitais ainda com pacientes com Covid da pandemia, se arme um palanque para 2022, para tirar, para derrubar, para derrotar o presidente Jair Bolsonaro nas urnas, ou antes conseguir através de panelaço, eu acho, através de panelaço, tirá-lo do poder. Eu repito que a minha opinião, respeito toda e qualquer em contrário, mas a minha opinião pessoal aqui não diz respeito a que eu esteja fazendo defesa do presidente Bolsonaro. Nem quem quer que fosse o presidente da República. Fosse qualquer um outro, eu estaria falando do mesmo jeito. O que eu estou falando aqui e defendendo é que as pessoas estão morrendo sem fôlego. Vidas estão sendo ceifadas a todo instante. Num desespero só. Que está lá em Manaus, explodiu agora de novo e está correndo o país afora. Aí houve quem dissesse, é a democracia. Respeito. A democracia real, verdadeira, plena, deve existir sempre. Claro que tem que estar presente. Mas a democracia, ela não permite, não leva, não deve levar, não deve permitir que se arme um palanque em cima de uma pandemia, onde as pessoas estão morrendo de uma maneira desesperada por falta de ar, em nome de tirar um presidente, botar outro, fazer eleição e a situação daquela maneira. Ah, o presidente não deu assistência, o presidente disse, fez minha parte. É o fim. Parece ser o fim. Há um fio de esperança, mas a continuar do jeito que está, pessoas inocentes vão continuar morrendo. A pandemia é muito dura, muito forte. Porque neste país de meu Deus, aqui se arma um palanque, se tripudia e se briga pelo poder em cima
da falta de ar e da morte das pessoas. César, boa tarde. César? Bom, ok, César? Tá ok? Ok, tá bom aí? ok. Vamos seguir. Vamos seguir. O Rio Grande do Norte vai receber hoje o primeiro lote da vacina contra a Covid-19. Deve chegar agora à tarde ao Rio Grande do Norte. Né? Serão, nesse primeiro lote, 82.440 doses da Coronavac, que foi a vacina desenvolvida no Brasil pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. O início da vacinação no Brasil, conforme anunciou hoje pela manhã o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deve começar agora à tarde no Rio Grande do Norte, conforme as previsões anteriores do governo do estado, por meio da Secretaria de Saúde Pública. A imunização ela deve começar até 72 horas após a chegada do primeiro lote. Essas 82.440 doses enviadas para o Rio Grande do Norte serão suficientes para vacinar 41.220 pessoas, já que a aplicação deve ocorrer em 2 doses, com intervalo de 28 dias. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o primeiro grupo prioritário consiste em 37.848 profissionais de saúde, 1.400 pessoas com 60 anos ou mais em instituições e 10 pessoas com deficiência também institucionalizadas. Esse é o universo aqui do Rio Grande do Norte, que vai ser imunizado logo nesse primeiro momento, com a chegada dessas 82.440 doses. O Rio Grande do Norte é o único que não vai receber doses, é o único estado do Brasil que não vai receber doses nesse primeiro momento para indígenas, porque, segundo o governo do estado, os grupos locais não se encaixam na classificação de indígenas aldeados. As vacinas recebidas serão suficientes para a aplicação, repito, das 2 doses no grupo prioritário. Portanto, a governadora Fátima Bezerra, ela viajou a São Paulo, já fez fotos e mandou vídeos já lá na área onde os lotes dessas doses da Coronavac estão sendo distribuídas para todo o Brasil, para todos os estados, e aí garantiu, nesse momento, que o Rio Grande do Norte está pronto, está preparado para iniciar a imunização. O Rio Grande do Norte tem seringas suficientes, são 930 mil seringas estocadas na Unicat. Nas 3 primeiras fases, o Rio Grande do Norte deve imunizar mais de 730 mil pessoas, das quais 83 mil são residentes em Mossoró. Então, a expectativa é que o Estado comece o mais rápido possível a imunização, exatamente por esses grupos que eu acabei de citar. Realmente, o domingo, ontem, no caso, 17 de janeiro de 2021, foi um dia histórico, um dia em que marcou a decisão da Anvisa, né, de aprovar o uso emergencial de 2 vacinas no Brasil, né? A Coronavac, como eu já disse, desenvolvida pelo Instituto Butantan de São Paulo, junto com a farmacêutica chinesa Sinovac, e também foi autorizada a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, com a farmacêutica AstraZeneca. Nesse primeiro momento, o Estado brasileiro, ou o governo brasileiro, vai trazer
2 milhões de doses da Índia, dessa vacina da Oxford, e em seguida o próprio país, ou seja, o Brasil, vai produzir a vacina através do laboratório de Manguinhos ligado à Fiocruz. Portanto, notícia espetacular, um dia histórico, domingo 17 de janeiro, e agora é aguardar aqui no Rio Grande do Norte a chegada da vacina para o início da imunização dos potiguares. Acrescentando aí o comentário inicial do César Santos sobre a vacina, o RN+, vacina, não é? Informa que com a efetivação do cadastro, cada cidadão terá o seu cartão de vacina virtual, recebendo notificações das datas dentro do calendário nacional de vacinação, em que seu grupo, a sua faixa etária, né, receberá a vacina, além de todas as informações sobre o processo. O cartão ficará disponível na própria plataforma. O sistema, este que nós acabamos de divulgar, aqui o RN Mais Vacina, é resultado de uma parceria do governo do estado e o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, LAIS UFRN. A informação é importante ter essa informação sempre à mão, porque vai funcionar de forma virtual. Eu quero mandar um abraço aqui, começando o programa, para Ana Paula e João Vitor, pelas palavras que nos mandaram aqui, que nos enviaram a respeito do nosso comentário inicial. Já iniciando aqui, interagindo com os nossos ouvintes e telespectadores, Márcio, acho que é o Márcio lá do Liberdade, Edmundo, boa tarde. A bancada, boa tarde, bancada, que essa doença pode ser mais letal do que a Covid, Márcio Sumaré. Pergunta uma doença aqui, bom, com relação ao momento atual, todos estão dizendo, autoridades sanitárias, médicos e a Organização Mundial de Saúde também, de que esta é uma nova variante do coronavírus que pode ser até mais grave. Ela se espalha muito mais rápido, não é isso, do que a anterior. Jandir, do bairro Santo Antônio, fazer política em cima de tragédias. É o que nós falamos aqui, Jandir. Será que alguém sente-se bem fazendo isso? Não sei, sabe, ô Jandir, eu não posso julgar aqui que alguém se sente bem. Mas pelo menos é o que demonstra. Eu não posso afirmar, mas é o que demonstra. Porque nós estamos vivendo uma pandemia nesse país, com pessoas morrendo, sem ar, sem ter como respirar, e o palanque é panelaço, é impeachment, é eleição 2022, é a sucessão do presidente Bolsonaro. Peraí, gente, dá uma trégua, por favor. César, peço aqui a você, a sua opinião sempre sensata a respeito dessa questão de panelaço, de impeachment. A gente fala, mas as pessoas ficam pedindo. Por favor, César. Olha, nós temos, desde o início da pandemia, né, um vírus politizado no Brasil. Em outros países também ocorreram isso, agora numa escala bem menor. No Brasil é um absurdo. E não é de agora, é desde o início, desde o primeiro momento. De um lado, o presidente Jair Bolsonaro, com o seu jeito de se recusar a aceitar que o país vive uma crise sanitária. Do outro, a oposição querendo espetar o presidente a todo momento. O que é grave, ou que torna ainda mais grave, é porque a maioria vai junto. Não é? As redes sociais, elas estão aí com as arquibancadas divididas e cada uma defendendo o seu político de estimação. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não há uma corrente em prol da vida. Não há uma corrente em prol da vida. Existem duas correntes, uma defendendo um lado, o outro defendendo o outro lado político. Né? E no meio disso tudo, o início da sucessão presidencial. O Congresso Nacional ela vai iniciar o exercício de 2021
tendo na pauta a possibilidade ou impeachment do presidente Jair Bolsonaro. É bom aqui a gente registrar que a Câmara já recebeu 61 pedidos de impeachment do presidente da República. 61 pedidos. Né? 3 deles foram recusados pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e 58 deles esperam por análise. E aí há uma pressão muito forte de partidos de oposição na Câmara para que o próximo presidente da Câmara, que vai ser eleito agora, dia 1º de fevereiro, para suceder Rodrigo Maia, que esse novo presidente possa colocar em análise um dos pedidos ou os pedidos de impeachment do presidente da República. É claro que aí nós estamos aí falando do confronto político-eleitoral que está se iniciando, e de forma muito forte. É muito ruim para o Brasil no momento em que nós estamos enfrentando ainda a pandemia da Covid-19 e no momento que está chegando a vacina para imunizar o povo brasileiro. Né? Não é que esse tipo de movimento político-eleitoral não tenha ocorrido no passado, acontece. Sempre no início do ano anterior às eleições é dada a largada da disputa eleitoral. Esse ano não está sendo diferente. O agravante desse ano é que o país enfrenta uma pandemia e precisa sair dela. Vale aqui a gente ressaltar que a chegada da vacina, inclusive, não determina o fim das medidas protetivas. A vacina por si só, nesse momento, ela não resolve a pandemia, né? Eu vi uma entrevista ontem do diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Antônio Barra Torres. Ele disse que é preciso mudar o comportamento social em razão da pandemia do novo coronavírus. Eu até grifei uma palavra dele para trazer aqui para os nossos ouvintes e telespectadores. Ele disse o seguinte, no momento em que estava anunciando a autorização do uso emergencial das 2 vacinas que nós temos. Ele falou, abre aspas, o inimigo é um só. A nossa melhor chance nessa guerra passa obrigatoriamente por uma mudança de comportamento social, sem a qual, mesmo com a vacina, a vitória não será alcançada. Então, as palavras dele foram retas, foram diretas e foram contundentes. E que sirva que as pessoas possam entender isso. Aquelas que preferem a briga política, que possam entender isso, ou que pelo menos se cale, não vindo com o discurso de que está defendendo a vida. Essas pessoas não estão defendendo a vida. Essas pessoas estão defendendo projeto de poder, seja lá de que lado for. Elas não querem saber da vida, querem saber do poder. E ainda tem uma outra porção, e aí, Edmundo, que me permite esticar mais um pouquinho, que nós precisamos registrar isso e precisamos mesmo. Nós tivemos o fim de semana em Mossoró, casa de show superlotada, sem ninguém usando máscara. Tivemos casas em Tibau promovendo festas particulares com aglomerações. Tivemos o litoral sul de Natal, o litoral mais chique do Rio Grande do Norte, superlotado, mas superlotado mesmo. E as polícias do Rio Grande do Norte, tanto a militar como a civil, que estão dentro daquele programa para garantir as medidas protetivas, para que elas possam ser respeitadas, tiveram muito trabalho. A gente viu imagens da Polícia Civil chegando a uma residência em Tibau, né, dando um prazo de poucos minutos para que aquela festa fosse suspensa, que as pessoas voltassem para suas casas e que acabasse com a aglomeração. Então isso é um absurdo. A pandemia não passou, o vírus está aí, continua contaminando, o número de contaminados continua aumentando, o número de óbitos continua aumentando, nós precisamos de observar isso. Né? Então, a chegada da vacina, por si só, ela não resolve. As medidas protetivas, elas precisam continuar sendo respeitadas para que a gente possa vencer o vírus, para que a gente possa ganhar essa guerra. Até aqui, nós estamos vencendo algumas batalhas,
E a principal delas, até hoje, é exatamente a chegada da vacina. Mas a vacina não acaba com a guerra continua e a gente precisa entender isso. Olha, César, como você disse, se não tiver a participação da sociedade, do povo, das pessoas, se não existir conscientização, minha gente, a vacina não vai resolver, como o César está dizendo. Até mais. Eu estou fisgando aqui, como o assunto está muito sério, cada vez mais preocupante, de Manaus, o setor de saúde de Manaus, que infelizmente entrou em colapso, né? Entrou em desespero diante de tanta gente. Semana passada estava se noticiando que estava faltando covas, buracos. Infelizmente, eu tenho que usar um termo, faltando covas para enterrar, para sepultar pessoas. Então, a área de saúde de Manaus está fazendo um alerta a todos os demais estados, a área de saúde do Amazonas como um todo, fazendo um alerta aos estados e municípios sobre essa nova variante e a sua transmissibilidade, que é altíssima, muito mais do que a anterior. E que, inclusive, pessoas que já tiveram Covid-19 podem ser novamente, pode ter reinfecção pelo vírus. O alerta é para que os estados não sejam pegos como Manaus, como o Amazonas foi, como a capital Manaus foi, aumentem os seus estoques de oxigênio. O oxigênio triplicou lá em Manaus e no Amazonas com essa nova variante do coronavírus. Por isso, vem acontecendo toda essa tragédia, mas no Brasil existem aqueles, como o César disse, que não estão nem aí para a vida, estão para o poder, mas tem pessoas de bem e de bom coração. César, eu estou recebendo aqui mais informações. Daqui a pouco a gente fala sobre o Enem, que já pediram, porque eu estou recebendo aqui do Robert Guerra. Ele disse que leu, inclusive, o material escrito por você, César, no seu blog, em sua coluna, Jornal de Fato, a respeito, deixa eu ver aqui, o assunto é bem sério, a respeito de uma compra milionária feita pela administração do prefeito Alisson Bezerra, de mais de 2 milhões de reais, compra de combustível, no caso, gasolina comum, diesel e diesel S10, para o atendimento às necessidades da frota de veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Mossoró. Sem licitação, mais de 2 milhões de reais. Ao que me parece, o prefeito emitiu também uma nota para explicar por que uma compra tão alta sem licitação. É com você, César. Muita gente perguntando aqui. Vamos lá, porque esse assunto é muito grave, né? E é muito grave porque foi o próprio prefeito Alisson Bezerra, do Solidariedade, que no primeiro dia útil de sua gestão, no dia 2 de janeiro de 2021, decretou estado de calamidade financeira em Mossoró. Então, como é que você tem uma cidade com estado de calamidade financeira e você firma um contrato de mais de 2 milhões de reais para aquisição de combustível, né? E aí, eu vou trazer aqui todos os detalhes, mas eu vou chamar a atenção para a nota que o prefeito emitiu. O prefeito disse que era uma questão de urgência, precisava do combustível para fazer com que a frota do município possa rodar em prol da máquina, para fazer a máquina funcionar. É evidente que precisa sim. Agora, o município de Mossoró tinha um contrato até 31 de dezembro com a Petrobras. Se havia essa urgência, era uma questão simples, era só fazer um aditivo ao contrato da Petrobras, um aditivo por 6 meses.
já que esse contrato que o prefeito assinou agora é um contrato emergencial e, conforme a lei, contrato emergencial não pode passar de 6 meses. Pois bem, o prefeito preferiu contratar uma empresa escolhida por ele. Isso sugere que ele tinha alguém para atender. E foi exatamente o Posto Coelho Limitada. Esse Posto Coelho, que tem a CNPJ 29.067.886-001-18, é localizado à margem da BR-110, ali saída para Upanema, no bairro Sumaré. Esse posto estava fechado há 60 dias, não estava funcionando. Ele começou a funcionar depois das eleições municipais de 15 de novembro do ano passado. E aqui nós não estamos fazendo ilações, nós estamos trazendo fatos, estamos apenas noticiando fatos concretos. Esse é um posto novo, ele foi fundado no dia 2 de fevereiro de 2018 e tem como sócios administradores Luelson Luiz da Costa Fernandes e Luiz Fernando Neto. Um desses sócios é dono de uma outra empresa, né, chamada Brita Coelho, ou Coelho Brita, algo assim, também localizado no bairro Alto do Sumaré. Bom, o contrato milionário, e aí é milionário porque ele passa de milhões, são 2 milhões de reais e mais 52 mil, 2 milhões e 52 mil reais. Esse é o contrato com termo autorizativo de dispensa, ou seja, não houve concorrência. Não houve concorrência de preço, não houve concorrência de serviço, não houve concorrência de nada. O prefeito escolheu o Posto Coelho, assinou o contrato e colocou no João a dispensa de licitação. Isso é muito estranho e, ao mesmo tempo, muito grave. Por quê? Porque você, com 15 dias de governo, você assina um contrato milionário, sem licitação, sem concorrência, para a compra de combustível, e esse município, é o mesmo município, acabou de encerrar um contrato, você podendo fazer um aditivo para atender a urgência, isso é muito grave. E se torna ainda mais grave, por quê? Porque o município de Mossoró ele não tem um sistema de controle de combustível, de abastecimento de combustível na frota municipal. E como era que vinha funcionando para ter esse controle? A Petrobras, contratada por valor bem inferior ao que foi contratado por Coelho, a Petrobras ela instalou uma espécie de mini posto para ter o controle da distribuição do combustível. Agora, nesse contrato com o Posto Coelho, não se tem informação se o Posto Coelho vai instalar um mini posto para ter o controle sobre a distribuição do combustível na frota de veículos do município de Mossoró. Então, a canetada, eu diria, milionária do prefeito Alisson Bezerra sugere, a princípio, 2 perguntas. A primeira, se há uma situação de calamidade financeira, qual o sentido fazer um contrato do valor tão alto para a compra de combustível? 2, a pressão do contrato milionário em apenas 2 semanas de gestão indica que a calamidade financeira foi decretada apenas para sustentar legalmente a dispensa de licitação? Vale aqui a gente ressaltar que o procurador-geral do município, o advogado Raul Santos, ele afirmou numa entrevista recente ao jornalista Bruno Barreto, publicada no blog do Barreto, ele disse que esse decreto de calamidade financeira, né, ele garantiu com todas as letras, não visa criar artifício, e disse que, inclusive, não altera as regras para a licitação, algo comum nesse tipo de decreto, de situação. Abre aspas para o que disse o auxiliar de Alisson Bezerra. O nosso decreto proíbe dispensa de licitação. Pois bem, e como é que teve dispensa de licitação agora? Como é que vai explicar? É preciso dar uma explicação contundente, né? Uma explicação ao cidadão moçoroense. E aqui, só para concluir essa questão, e é uma questão grave, eu penso que o Ministério Público vai ficar de olho nessa questão, porque não pode passar despercebido, e não pode mesmo, né? Porque o contrato com dispensa de licitação, assinada pelo prefeito com o Posto Coelho, ele tem um valor exato de 2 milhões
52.180 para a compra de gasolina, diesel comum e diesel S10. O contrato que o município de Mossoró tinha, esse contrato do Porto Coelho, é um contrato de 180 dias, ou seja, de 6 meses. O município de Mossoró tinha um contrato com a Petrobras para 365 dias, ou seja, 12 meses. O dobro de meses do contrato com o Porto Coelho. E esse contrato era de R$ 3.218.950. Ou seja, foi celebrado um contrato sem licitação, caríssimo, bem superior ao que tinha, e aí é preciso que se dê uma explicação lógica, se dê uma explicação que o cidadão possa acreditar e possa entender. Até aqui, a nota que o prefeito Alisson emitiu não explica absolutamente nada. Você pode ler do início ao fim, que não explica absolutamente nada. Por exemplo, ele diz que esse contrato emergencial com o Porto Coelho tem um valor inferior ao contrato que o município tinha com a Petrobras. Pronto, ele diz isso. Não apresenta números, não apresenta valor de contrato, não apresenta cópia de dispensa de licitação ou de concorrência, como foi o caso da Petrobras, não apresenta absolutamente nada. Diz apenas que é menor. Isso é muito vago. Você está no setor público, você está cuidando do dinheiro do povo. Você não pode apenas dizer o seguinte: olha, é mais barato. Bom, mostre que é mais barato. Dizer apenas que é mais barato é muito pouco. Você tem que mostrar que é mais barato. E isso, até aqui, o prefeito Alisson Bezerra não fez. Então, eu penso que esse contrato sem licitação, ele vai oxigenar, né, essa decisão do Ministério Público de Contas, né, que abriu uma investigação, abriu um procedimento instauratório prévio, aquele chamado PIP, ou PIP, para investigar o decreto de calamidade financeira. Esse trabalho está sendo comandado pela Procuradora de Contas, Luciana Ribeiro Campos. O fato é que, com o decreto de calamidade financeira, ficam suspensas as contagens dos prazos e a disposição estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal. A edição de decretos indicando emergência ou calamidade financeira é analisada pelos tribunais de contas, porque poderiam, eventualmente, induzir a administração a imaginar que atos decorrentes estariam acobertados pelo manto normativo municipal. Este é o principal ponto que certamente a Procuradora de Contas, Luciana Ribeiro Campos, vai se debruçar. Evidentemente que essa informação desse contrato milionário sem licitação já está na mesa da Procuradora. Pois bem, vamos aqui continuar interagindo. Um amigo está perguntando: Edmundo, as crianças vão poder se vacinar e os menores de 18 anos? Não, minha gente. A vacina agora é para idosos a partir dos 70 anos, que tenham comorbidades, que estejam em abrigos, que estejam em hospitais. Olha, quem tem menos de 50 anos, eu acho que não vai ser vacinado daqui talvez só o ano que vem. Então, 18 anos, menores de idade, crianças, não tem vacina agora. Esse primeiro grupo, repito, é idosos a partir dos 70 anos. Tá? É o que a gente está... inclusive nem os deficientes, a questão do deficiente, meu amigo, é a questão aí da idade. Portador de deficiência, estando dentro da faixa de idade, é evidente que vai ser vacinado. Mas é acompanhar com o aplicativo no próprio cartão. O amigo aqui está perguntando, no mundo, como fica a situação dos alunos que já se matricularam no colégio evangélico, já que agora não é mais do município, por causa de uma decisão, segundo ele, equivocada, do prefeito Alisson Bezerra. Amigo, nós vamos procurar saber como fica essa questão, porque eu não tenho essa informação aqui no momento de como vai ficar. Deixa eu ver aqui. Bronca a respeito do pagamento do funcionalismo público municipal e estadual também. Município, alguma novidade sobre o restante do nosso pagamento? O cidadão pergunta. Pagamento da prefeitura. Mais uma vez, os heróis da saúde
são tratados com desprezo pela prefeitura. E os heróis, e a saúde tem heróis mesmo, amigo. Eu trabalho na linha de frente da Covid. Que Deus te abençoe. Você é um herói. Se você está na linha de frente contra a Covid-19, você é um herói, que Deus te abençoe. Ah, ele não está dizendo aqui quem é, não. Bom, não interessa. E a insalubridade não foi paga até agora. E aí? Tem que ver isso aqui, não é? Outra coisa, estão pagando aluguel de container na UPA do BH para fazer testagem, quando a finalidade era internar os pacientes, e isso nunca ocorreu. Esses testes poderiam ser realizados em qualquer sala, e esse dinheiro serviria para outro fim. É verdade, aluguel de container para as pessoas fazerem a testagem, que poderia ser feito dentro da própria UPA. Vamos confirmar. E aqui, pagamento do Estado agora, governo paga só uma parte, sem juros e sem a devida correção, certo? O CISP reivindica o direito de ganho na justiça, que corrige os salários. Problemas salariais, está aqui, pessoal da saúde do município, e o que a governadora Fátima tem alardeado aí, que está pagando os atrasados, mas está aqui a bronca de que o pagamento do Estado, o governo paga só uma parte, sem juros e sem a devida correção. Vamos ao intervalo e a gente volta já. Você pode ajudar ao Hospital Infantil Varela Santiago comprando o Natal Cap e cedendo o direito de resgate. Juntos podemos levar mais saúde às nossas crianças. Pra curtir o verão, que tal esse carrão e mais 40 mil reais no bolso, hein? Tá esperando o quê? Domingo tem o Renegade, mais 40 mil reais no Natal Cap. E mais, no primeiro, segundo e terceiro sorteio, 5 mil reais em cada. Um Jeep Renegade, mais 40 mil reais no quarto sorteio. E ainda 30 giros da sorte de R$1.000 cada. E um giro extra de 5 mil reais. Quer ganhar? Compre já! Realize no Cassim os testes para Covid-19, sorologia IgG, IgM por quimioluminescência e RT-PCR por SWAB. Agora com mais segurança e qualidade para seus exames. Faça o pré-cadastro em nosso site ou pelo aplicativo Cassim e agende sua coleta domiciliar. Para mais informações, fale conosco pela central no 84 3323 8800 ou WhatsApp 84 988630374. Cassim, o seu laboratório de confiança. Ei, meu povo, quer cuidar do teu sorriso com qualidade de verdade e pagar um preço justo por isso? Aqui no Odonto Center você pode. Nem vem de ir pro outro canto. Só a maior rede de clínicas odontológicas do Nordeste pode fazer o melhor pela sua saúde bucal. Aqui você monta seu aparelho na hora, transforma o seu sorriso com os profissionais mais qualificados do mercado. Nessa, eu confio. Faça agora a sua avaliação e cuide do seu sorriso no Odonto Center. Vem pro Odonto Center, a clínica do povo potiguar. A TCM Telecom chegou à vida adulta. São 18 anos oferecendo conexão de internet e TV de qualidade para você manter-se sempre conectado. Comemore conosco com uma super promoção. Feche o seu pacote e pague apenas R$18 no primeiro mês de consumo. Demais, não é? Essa é apenas uma das inúmeras vantagens que você pode ter sendo assinante TCM. Entre em contato e assine já. TCM Telecom, sempre à frente com você. 84-3315-0710. Toda sexta-feira temos um encontro marcado com o programa Anima Geral às 4 da tarde, com músicas, entrevistas e muito mais, aqui na tela da nossa TV. Oferecimento: Cassim, seu verdadeiro laboratório de confiança. Odonto Center, a clínica do povo potiguar. A BrisaNet é o provedor com maior cota de mercado na somatória dos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. São mais de 70 cidades nordestinas em que a BrisaNet lidera com vantagem. Sabe o que isso significa? Que lideramos a cota de mercado em mais de 90% das cidades onde atuamos. Essa é uma conquista nossa e de todos vocês clientes que confiam em nosso trabalho. Venha para a empresa de internet que mais cresce no Nordeste. Assine pelo 0800 281 3017 ou em brisanet.com.br. BrisaNet, levando o mundo até você. Alô, amigos da nossa TV, nós estamos de segunda a sexta, de 13 às 14 horas, com Rota 190 na trilha da polícia. E a reprise a partir de 9 da noite. Grande abraço, obrigado pela companhia. 'Ô, 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 '
SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu na cidade aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. Estamos de volta com o Observador Político pela nossa TV e pela Rádio FM 93. Olha, dando uma olhadinha no Jornal Oficial do Município, né, que nesse primeiro momento nós jornalistas temos por obrigação acompanhar, porque é momento de mudança, né, é momento de decisões, etc. E o João, evidentemente, é um documento importantíssimo. E aí a gente encontrou a nomeação da advogada Tereza Raquel Araújo Holanda Montenegro para o cargo de assessoria técnica da Previ Mossoró. A nomeação ela está publicada no JON do dia 15 de janeiro de 2021, ou seja, neste fim de semana que passou. E aí, o que é que chama atenção? O que chama atenção é que Tereza Raquel, a advogada Tereza Raquel, é filha da ex-presidente da Câmara Municipal de Mossoró e presidente municipal do MDB, Isabel Montenegro, que também é mãe de Carmen Júlia, vereadora eleita que substituiu Isabel na Câmara Municipal de Mossoró. A nomeação oficializa o desembarque ou o embarque de Isabel Montenegro na base política do prefeito Alisson Bezerra. Isabel leva o MDB para apoiar politicamente a gestão do prefeito Alisson Bezerra. Antes de emplacar a filha na gestão de Alisson Bezerra, Isabel Montenegro já havia mostrado força dentro da Câmara Municipal, quando conseguiu manter alguns assessores seus, pessoas próximas, nos principais cargos do Legislativo moçoroense. Isabel Montenegro manteve Luiz Anselmo na direção-geral da Câmara, manteve Gorete Bezerra na ouvidoria da Câmara Municipal e Gustavo Almeida nas finanças do Poder Legislativo. Também emplacou alguns assessores na Fundação Aldenor Nogueira, que pertence à Câmara Municipal de Mossoró. Portanto, a mudança de posição política de Isabel, né, que fazia parte do grupo que hoje é oposição, e agora, logo no início do governo Alisson Bezerra, ela desembarca no Palácio da Resistência, indicando nomes de seu convívio, né, como a filha Raquel, na gestão do prefeito Alisson. Muito bem. O Enoque. Aliás, César, sobre essa notícia que você acaba de divulgar agora, a informação que eu tinha aqui e que minha fonte não autorizou a divulgar, eu até cheguei a conversar com você em off, é que a ex-vereadora Isabel Montenegro, que foi presidente da Câmara, teria sido sondada, ou teria recebido até um convite para assumir a Secretaria de Administração. Eu comentei isso com você. E que Isabel abriu mão em função da Previ para no caso, a irmã, e outros cargos que ela tem lá na Câmara. Pode ser que sim, né? Edmundo, eu penso que essa informação em relação a Isabel em primeiro escalão, eu acho que ela não tem nenhum fundamento, porque Isabel não pode ser nomeada para primeiro escalão. Ela não pode ser nomeada para cargo público, porque ela ela foi alcançada pela lei da ficha limpa. E tem em Mossoró, né, uma lei que é de autoria do ex-vereador Laíri Rosário Neto, que impede políticos condenados
a nomeação em cargos públicos no município. Então, Isabel Montenegro não poderia ser nomeada porque ela, inclusive, não pôde nem ser candidata a vereador, né? Então, ela está impedida de ser nomeada para algum cargo público exatamente por conta das condenações que tem. Pronto, essa informação sua, então, esclarece a luz da verdade, então, nessa questão da ficha limpa. No caso de não poder ir por conta dessa questão jurídica, Isabel foi indicando os nomes, mas, como você disse, está desembarcando no governo municipal. Diga, César. E é interessante o seguinte, né? Para substituí-la na Câmara, ela escolheu a filha Carmen Lúcia, né? E Exato. Para representá-la no governo Alisson Bezerra, ela escolheu a filha Tereza Raquel. Pois bem, vamos aqui, o pessoal, lá vem mais pagamento. Já falamos do estado e do município, aí a questão aqui agora é o seguinte, o amigo aqui que não se identificou, boa tarde, não quero me identificar, mas está pedindo para a gente divulgar porque não estão pagando os terceirizados. Eu queria que você desse uma forcinha aí, falar no programa, terceirizados da prefeitura, município de Mossoró, ele não diz, eu perguntei aqui, não diz o nome da empresa, mas inclusive, o prefeito Alisson Bezerra teria tomado uma posição de cobrar em relação aos terceirizados que não pagaram ainda os salários. É um problema muito grande. Quem começou essa história de terceirizado, essa questão de terceirizado na prefeitura, encheu de terceirizadas, foi o então prefeito da época, Francisco José Júnior. E, meu amigo, só sobrou para funcionário. Tem gente que tem 2, 3 anos sem receber salário, sei lá se recebe mais. Mas nós estamos cobrando aqui as terceirizadas, o que a administração municipal possa fazer, porque a pessoa trabalhou e não receber é brincadeira, não é? É sacanagem, acima de tudo. O Enoque está dizendo aqui, Edmundo, quiseram cancelar o Enem por conta das aglomerações, porém a campanha do ano passado, ninguém falou em cancelar. Qual a diferença do Enem da eleição? Enoque, eu discordo de você. Falaram sim em adiar as eleições. Muita gente falou, muita parte da imprensa, alguns políticos chegaram a falar, mas a maioria, o Superior Tribunal Eleitoral não foi a favor, a maioria do Congresso também não foi, e aí quem capitaneou foi Rodrigo Maia. Não tem nenhuma diferença. Aglomeração de política no meio da rua. Mas também foi durante 45 dias. O Enem durante 2 domingos, domingo passado e domingo agora, tem aglomeração também. Fica difícil você controlar uma situação dessa. Não há nenhuma diferença, não, meu amigo, mas eu me lembro muito bem que o Enem menos tempo, a diferença é essa. Eu me lembro muito bem que realmente o ano passado se chegou a se falar na questão de se adiar as eleições ou não se realizar eleições em novembro passado. Enoque está dizendo aqui, me empolguei, homem. Tá. Um abraço a você, Enoque, um grande abraço aí. Você tem notícias aí, o César? Eu peguei, só anotando assim rapidamente, que a CDL agora, na administração do nosso grande amigo Estênio Max Fernandes, grande Estênio, vai criar um impostômetro para colocar no centro da cidade. Aliás, isso já existe em várias cidades brasileiras, não é verdade, César? Sim, sim. E aí vai oferecer a possibilidade do cidadão saber o volume de imposto que ele está pagando, né? E vai propiciar os gestores públicos a prestar conta desses recursos que são pagos pelo cidadão, né? Pelo contribuinte. É importante, é interessante essa iniciativa da CDL de Mossoró. Mas, Edmundo, trazendo aqui para o Enem, esse ano, né, o primeiro dia de provas do Enem, que foi realizado ontem, né, tivemos aí abstenção de 51,5%. O número indica o maior percentual de abstenção em toda a história do Enem. Bateu o recorde. O maior índice havia sido registrado em 2009, quando 37,7% dos candidatos inscritos não compareceram ao exame. Em 2019,
o índice do primeiro dia ficou próximo de 23%. Ontem, nós tivemos uma abstenção de 51,5% de abstenção. Realmente um número muito elevado. E claro que a questão da pandemia, da Covid-19, ela provocou esse impacto e já era esperado, né? Já era esperado. E mesmo assim, o presidente do INEP, o Alexandre Lopes, ele afirmou que a aplicação do primeiro dia de prova, foi tranquila do ponto de vista da saúde sanitária, né? Ele foi questionado sobre os candidatos barrados nas salas de aula, na sala de prova, porque estavam com lotação acima de 50%. Ele disse que os casos ocorreram apenas em 11 dos mais de 14.400 locais de prova, então ele julgou como um dia tranquilo. Portanto, o Enem de 2020, realizado agora, ele bate recorde em abstenção. E lembrando que o segundo dia de provas será no próximo domingo, né? 24 de janeiro, nós teremos o segundo dia de provas presenciais. As provas por meio da internet, que é uma novidade no Enem 2020, serão realizadas nos dias 31 de fevereiro, ou de janeiro, perdão, e 8 de fevereiro, ou seja, os 2 domingos subsequentes. Esse é mais ou menos o que ocorreu no primeiro dia de provas do Enem. E só, Edmundo, rapidamente, como você recebeu muita pergunta aí em relação a salários, o servidor público municipal de Mossoró, aquele que não recebeu o 13º salário de 2020, também está aguardando uma posição do prefeito Alisson Bezerra. Também dizer que, no final da manhã de hoje, o prefeito recebeu em audiência a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró, o Sindicer. Estiveram lá com o prefeito a presidente da entidade, né, vereadora Marlene Cunha, do PT, o vice-presidente da entidade, o ex-vereador Gilberto Diógenes. No momento, na oportunidade, o sindicato apresentou uma pauta e o prefeito, em seguida, disse que sugeriu formar uma comissão com representantes do município, representantes do sindicato, para discutir a pauta e, de antemão, ele antecipou que até sexta-feira a sua gestão apresentará um calendário de pagamento dos salários dos servidores públicos municipais de Mossoró para 2021, palavra dada pelo prefeito Alisson Bezerra nessa primeira reunião, nessa primeira audiência com o Sindicer. Olha, aqui nós temos que observar o seguinte: Alisson Bezerra acerta quando recebe o sindicato e quando abre diálogo com o Sindicato dos Servidores Públicos, algo que a gente não viu na gestão passada da ex-prefeita Rosalba Ciarline. A gente, por várias vezes, a gente se deparou por notícias e noticiamos audiências solicitadas pelo sindicato e que o Palácio da Resistência, na gestão passada, não dava resposta. Agora, o sindicato pediu uma audiência com o prefeito Alisson Bezerra na primeira semana de gestão e hoje o prefeito se reuniu com a diretoria do sindicato, sugeriu a formação dessa comissão para discutir as pautas e antecipou que até sexta-feira o município, a sua gestão, apresentará um calendário de pagamento dos salários de 2021. Olha, só para finalzinho aqui do programa, voltando aqui ao Enem, César, amigos ouvintes e telespectadores, o tema da redação, considerado muito difícil pelos aqueles que fizeram, né? O tema da redação foi estigma associado a doenças mentais na sociedade brasileira. Um tema por demais pertinente, que fala de doença mental nesse país, que é segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Doença mental nesse país não se trata como se deveria, que é um assunto tão sério, muito sério. E eu fico muito à vontade para falar sobre a questão de saúde mental, porque eu converso com duas pessoas que estão bem a par do assunto. Primeiro, Dr. Joel Borba, médico psiquiatra, que é meu amigo há 40 anos, é o médico da minha mãe. Minha mãe tem
problemas de depressão, questão de distúrbio mental, aquela coisa toda. E Dr. Joel tem inclusive um quadro no programa que eu faço aos domingos lá na Rádio FM 93, e ele tem sido um defensor intransigente, reclama, bate na mesa por conta do apoio devido que não é dado à questão da doença mental nesse país. Então, o doutor Joel, como médico, eu repito, minha mãe tem transtornos, né, causados pela depressão, e ele tem falado, inclusive, quando foi diretor da Casa de Saúde São Camilo de Leles. O doutor Joel é uma autoridade no assunto, entende demais, conhece demais a questão da saúde mental. E a outra pessoa com quem eu converso, lógico, é com minha filha, né, Silvia, que é psicóloga, também mexe com questões da cabeça. Conversando com o meu amigo doutor Joel, com minha filha, ele psiquiatra e minha filha psicóloga, eu me sinto muito à vontade a falar sobre o assunto, e esse tema do Enem. Pode ser que um tema desse aí dê mais uma aviltada, dê mais uma mexida para se cuidar como se deve da saúde mental desse país. César, vamos pegar aí um bifezinho. Hoje é um bifezinho de fígado acebolado. Muito bom. Bom, vou concluir aqui a minha participação no primeiro dia da semana na bancada do Observador Político, trazendo uma observação de Platão que vale muito, hoje está muito em voga nesse momento de desunião que o Brasil enfrenta, né? Certa vez o Platão disse: muitos odeiam a tirania apenas para que possa estabelecer a sua. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Boa tarde, amanhã, se Deus quiser. Fique ligado na 93 com o Roberdan Silva, que está de volta, grande Roberdan. E aqui com o Zé Antônio na Rota 190, na nossa TV. Tchau. A nossa TV está presente em todos os cantos. Somos a única de Mossoró presente em todas as redes de TV a cabo da região. TCM Telecom, BrisaNet e Telecab.